Bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Meu nome é Ramon Novaes e hoje estarei com vocês aqui na aula 3 sobre Trindade. Esse assunto é um pouco complexo, obviamente, mas tentaremos explicar ele o mais próximo do nosso entendimento possível. Eu já vi grandes teólogos falando que Trindade não é algo que nós nunca conseguiríamos entender, algo que nós nunca conseguiremos entender da forma mais clara possível, porque é um atributo que Deus tem, que é tão assim fora da nossa lógica de raciocínio que é meio difícil a gente entender como três seres pode ser é o mesmo são três pessoas. E como esses três não é três deuses, porque se fosse três deuses diferentes, nós não teríamos a religião monoteísta, seria politeísta. Então não é o nosso foco, né? O cristianismo, dentre islamismo e judaísmo, é uma religião monoteísta que crê apenas em um Deus. Então esse Deus, de alguma forma, ele é três, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E uma vez eu vi um camarada explicando uma boa forma de entender, assim, o qual pode mais chegar ao nosso compreendimento, à nossa compreensão. É como se fosse uma luz, uma lâmpada incandescente, ao qual você vê essa lâmpada. Tá? Você pode tocar nela, essa lâmpada, você toca nela. Ao mesmo tempo, você consegue enxergar o brilho dela. E da mesma forma, você consegue sentir o calor dela. Então tem três ali, você consegue tocar nela. E a uma distância, você vê a luz dela. E você também sente o calor dela. Então, assim, são três em um. É uma lâmpada com três atributos. É o que eu falo, é uma forma mais chula, né? Em outras palavras, para a gente estar explicando como funciona a Trindade. A palavra Trindade em si, ela não aparece na Bíblia. Você não vai ver essa palavra na Bíblia, Trindade. E isso veio após séculos depois, né? Depois de Cristo, que foi que criaram essa palavra Trindade, ok? Então vamos lá, começando a nossa aula aqui, quem é Deus? Então, quem é Deus? A palavra Deus, ela não é A palavra Deus não é um nome próprio de Deus. A palavra Deus vem do latim, que significa Daos, né? Aliás, se pronuncia Daos em latim, e o significado é entidade superior ou ser superior. Então, atribuímos esse nome a Deus, porque ele é um ser superior, e esse D, se você for ver na Bíblia, quando aparece a palavra Deus, é um D maiúsculo. Mas no Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando Moisés pergunta quem é Deus, né? Deus responde assim, eu sou o que sou, eu serei quem serei. E em hebraico está em 4 vogais ali, vogais não, consoantes, que deixa eu ver aqui, YHWH. Aí, que é um tetragrama, então não tem como você pronunciar essa palavra, né, com consoantes, então colocaram Yahweh, que é uma conjunção ali do tetragrama, uma tradução do tetragrama hebraico para o latim, e junto com a palavra Adonai, que significa Senhor, então pronunciaram Yahvé. E na pronúncia vem de Jeová, né? Jeová, Yahvé ou Javé. Então, todos esses três aí têm uma ligação. Então, essa palavra Jeová ou Yahvé, ou essas 4 consoantes que não tem como você falar consoantes, significa eu serei quem serei, eu sou quem eu sou. Eu sou o que eu sou, serei o quem serei. Então, basicamente, se a gente for falar quem é Deus, nós não temos uma resposta ao nome dele próprio, entendeu? Ou Deus é.
tem muitas pessoas que tentam colocar atributos a Deus que ele não é. Uma vez eu li uma menina botando, uma amiga minha, falando que Deus é energia. Não, Deus não é energia, Deus é. Não adianta a gente... A energia pode pertencer a Deus, mas Deus não é energia. Quando a gente fala que Deus é algo, é um tipo de um elemento químico, ou algum elemento químico, físico, o que for, a gente está rebaixando Deus. Deus é, e assim, como ele fala, eu serei quem serei e eu sou quem eu sou. Pronto, ele é Deus. E ao longo da Bíblia, eu anotei aqui, só que infelizmente não coloquei referência. Até porque nem em todas as Bíblias vocês vão ver isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu estava aqui agora, deixa eu ver, talvez eu ache aqui onde que eu preciso. Não, mas vamos lá. Na Bíblia ao longo você vai ver Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá. Jeová Rafá, o Senhor que cura. Jeová Nissi, o Senhor minha bandeira. Jeová Chamar, o Senhor está aqui. Então, é como os atributos que o povo judeu no Antigo Testamento foram dando a Deus. Então, era... ele é o Senhor, ele é o Jeová, Jireh, é o Deus, é o Senhor que proverá. Isso aqui aparece em Gênesis, se eu não me engano. Jeová Rafá aparece em Êxodo. Agora o resto eu não lembro, não. Eu lembro que mais ou menos de cabeça. Eu tinha uma Bíblia que mostrava ali o nome, né? Porque isso aqui eles tiram do hebraico, da Torá. Então, assim, isso aqui geralmente sai do hebraico e algumas Bíblias atribuem esses nomes, né? Nas suas versões, e outras não, já bota Deus de cura, o Deus proverá, entendeu? Então, vamos para o próximo, vamos falar dos atributos de Deus. Então, meus irmãos, agora falaremos sobre os atributos de Deus, falamos quem é o nome dele, agora falamos o que ele é, quem ele é, na questão de atributos. Deus é amor. Não é que Deus tem amor, ele é uma característica que ele tem que ele não tem como não ser isso, entendeu? Vamos botar um exemplo. Se eu sou honesto, tem como eu deixar de ser honesto para ser desonesto. Deus não tem como ele deixar de ser amor. Então ele é amor, né? E aqui fala... 1 João 4,16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, Deus e Deus nele. Então, ele é amor, e amor não é algo que ele possui, mas a sua própria identidade. Então, o amor é uma identidade de Deus. Deus também é santo. Né? É uma característica que ele é. Deus não tem como deixar de ser santo. Deus é santo. E a palavra de Deus fala que tem 2 serafins ali cobrindo, um cobre os pés, tem 6 asas, né? 2 cobre o rosto, assim, outro voa e outro cobre os pés. E eles ficam falando santo, santo, santo o tempo todo ali. E vamos lá. Aqui. Eu falando aqui, mas nem tinha lembrado que tinha essa passagem. Vamos lá. E falando dos serafins, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isso aqui são serafins. E aí depois, Apocalipse 4, 8. E os 4 seres viventes, que eram os mesmos, também os serafins, ó. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectiva 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus e Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Então, uma das características de Deus é santo. Vamos lá. E por Deus ser santo, em Hebreus fala assim, que seguir a paz, vamos ver, tá aqui, seguir a paz com todos, e a santificação, é porque eu ia falar outra versão diferente, mas vamos lá, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então, se nós vivemos uma vida a qual
eu e você aceitamos Jesus, passamos pelo batismo, começamos a ter conhecimento da palavra de Deus e nós não temos santidade, melhor, né? Nós não seguimos a ser santo, não buscamos a santidade, nós não veremos a Deus, e ponto final. Essa passagem não tem aqui na Bíblia, aqui no nosso estudo, mas eu vou citar ela rapidinho, porque eu acho importante para essa aula. Aqui fala vamos ver, em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas, eu os advirto. É Paulo falando, Paulo advertindo a igreja dos Gálatas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E ponto final. Aí lá na frente, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ok? Contra essas coisas não há lei. Então, quem anda no Espírito, e vamos falar do Espírito Santo ainda aqui, mas quem anda com Deus tem essas características, é um resultado de quem busca a Deus, de quem lê a palavra e busca a palavra de Deus. São consequências. Quanto mais você andar na carne, mais resultados da carne você vai ter. Quanto mais você andar no Espírito, mais resultado do Espírito você vai ter. Amém? Então, falamos de Deus, o nome, a origem do nome de Deus, os atributos de Deus, e esses que eu acabei de falar em relação ao Espírito Santo são os atributos de Deus, os atributos de Deus, né? Que um desses citado, Deus é amor e Deus é santo. Amém? E tem várias outras características de Deus também, que vocês podem estar lendo aqui nas nossas apostilas, né? Apesar que aqui está bem resumido, mas tem mais outros atributos que podemos falar, quem sabe, em outra ocasião. Amém? Agora vamos falar sobre Jesus Cristo, o Filho. Então, meus irmãos, Jesus Cristo, o Filho. Vamos lá. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos da sua glória, glória como a do unigênito do Pai. João 1,14. Então, Jesus veio como homem, Jesus 100% homem, 100% Deus. Ele veio, encarnou ali, a Virgem concebeu Jesus através do milagre do Espírito Santo, né? Então, ele veio. E o mais assim, interessante da vinda de Cristo, de Deus à Terra como homem, que assim, a parte da humilhação dele não foi ali na cruz, mas sim quando ele veio como homem, porque o ser que fez todo o universo, que a palavra de Deus fala que ele é a água da vida, ele teve sede, o pão da vida, ele teve fome. E assim, ele é amor, ele recebeu amor também, né? Aprendeu a andar, aprendeu a falar, teve que aprender como todos nós, mas em nada pecou, né? Então Deus, Jesus Cristo foi como eu, como você, mas em nada ele pecou. Em Hebreus 4, versículo 15 diz: pois não temos o sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Então Jesus também foi tentado em várias vezes. E agora, trazendo essa parte da tentação aí, Jesus, no início do seu ministério, ele vai até ali o Rio Jordão para ser batizado por João Batista.
E mesmo ele batizando para dar exemplo, e o mais interessante, Jesus não precisava batizar tecnicamente falando, porque o batismo é para você morrer para o mundo e ressuscitar para uma vida nova em Cristo, né? Só que quando ele foi lá, ele foi para dar exemplo, e tem pessoas que falam assim ainda: eu não vou batizar, eu não preciso batizar não. Você é melhor que Jesus? Jesus que Jesus batizou, você não vai. Então assim, desculpa, cortei um vídeo rapidinho aqui, depois a gente faz as edições aí. Então assim, Jesus, ele batizou. E o mais interessante é que Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus, aí que entra a parte interessante. Deixa eu ver aqui se eu acho que de novo, que isso não me editou de novo. A parte mais massa, que nós estamos falando sobre trindade. E se eu não me engano, posso estar errado, mas a única passagem que mostra os três, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo junto na passagem bíblica, é nessa passagem aqui em Mateus, capítulo 3, versículo 16, quando Jesus vai batizar, e fala assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abrindo os céus, viu o Espírito de Deus descendo como pombo e vindo sobre ele, e em seguida uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem muito me agrado. Então aqui vemos a aparição do Filho, do Espírito Santo e do Pai, Trindade. Amém? E então Jesus, como homem, a palavra de Deus fala que ele foi arrebatado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás, e ele ficou 40 dias e 40 noites. E o final ali desses 40 dias e 40 noites, ele sentiu fome, né? Aí tem aquela passagem que o diabo vai, Satanás vem e começa a tentar ele, naquelas 3 etapas, né? Então, assim, que é a parte que atenta na fome dele, e tudo que Satanás diz a Jesus, Satanás tira da palavra de Deus, tá? Umas passagens de Deuteronômio e outras de Salmo 91. Então, Jesus usa a própria palavra, Satanás usa a própria palavra de Deus para tentar Jesus, para fazer Jesus cair como homem. Então, Jesus, com a própria palavra de Deus, ele repreende Satanás. Então Jesus, como homem, ele se preparou jejuando, ele se preparou orando e se preparou com a palavra de Deus, porque ele venceu Satanás como homem, usando a palavra de Deus, né, para destruir Satanás. Então esses são os 3 pilares. Você que está começando aí, lembre-se: jejum, oração e a palavra de Deus. Essa os 3 pilares para nós seguimos no caminho de Deus, para nós seguirmos no caminho de Deus e seguimos, né, até o reino, chegarmos ao reino de Deus. Como eu falei, sem santidade ninguém verá a Deus. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui na minha outra, que eu estou tendo um estudo aqui, né, da apostila, e eu estou com o meu aqui, que eu acho que o meu é um pouquinho mais completo. Aí, então vamos lá, eu vou estar passando aqui, ó. Então Jesus veio como homem, ele foi um bebê, e saiu do ventre de uma mulher, Lucas 2,7. Ele passou da infância para a maturidade, Lucas 2,58, Lucas 2,52. Ele ficou cansado da viagem, João 4,6. Teve sede na cruz, João 19,28. Teve fome, e todos esses aspectos. E vamos lá, para a próxima etapa. Jesus era Deus? Sim. O Verbo, o próprio Deus, tomou a nossa carne, aquele que disse: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Lembra ali no início, essa palavra eu sou é muito interessante, né? Os hebreus têm muito temor a falar essa palavra, porque essa palavra foi o que eu falei lá no início, o início da palavra de Deus, Jeová. Eu sou o que sou. Eu sempre esqueço. Eu sou o que eu sou. Deixa eu ver aqui. Eu sou o que sou e serei quem serei. Essa é a segunda parte que eu esqueço. Eu sou quem eu sou e eu sou quem serei. Então, quando Jesus falou assim, eu sou, essa passagem que todo mundo ficou escandalizado. Olha o que ele falou. Então, assim, Jesus falou que ele é Deus.
Essa passagem ele fala que ele representa ele como Deus também. João 8,58. Então, agora estava sentindo na pele o que todos nós sentimos, mas afinal, porque Jesus, o Filho de Deus, encarnou. Então vamos lá. Para ser nosso sacrifício perfeito, para ser o nosso sacrifício sem defeito, para ser o nosso único mediador entre Deus e os homens, para ser compadecer de nós, para nos ensinar a viver. Então, para acabar aqui, para a gente entrar no Espírito Santo, falar sobre o Espírito Santo, deixa eu ver aqui. Gostaria de ler essa passagem bíblica aqui, que já está até aqui, ó. Em Filipenses, Paulo fala assim aos Filipenses: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Olha que legal. Filipenses 2:5. Então, assim, 2:5, 7, 6, 7. Então, assim, tem muito nós assim, meros mortais. Às vezes a gente, por causa de um ego, a arrogância, a gente começa a achar que a gente é alguma coisa, né? Eu vejo muita gente aí, cara, que acha que é alguma coisa. Às vezes consegue um cargo, começa a achar que pode pisar em alguém. Mas você já parou a pensar que Deus, o Criador de todo o universo, quando a gente começa a ter... conseguisse imaginar a dimensão do tamanho que é o universo, e referente a nós é menor que uma poeira nesse universo. E Deus é maior que isso tudo. E Ele se fez como um de nós. E às vezes a gente, por causa de uma coisinha, a gente começa a achar que a gente é alguma coisa nessa vida. Nós não somos nada, meu irmão. Você pode ter milhões e bilhões e trilhões na sua conta. Vem um câncer, acabou, você morreu. Não tem dinheiro na vida que vai te salvar. Amém? Então, temos aqui... pensei que você leia essa parte aqui sobre Jesus Cristo, leia também as referências bíblicas também, tá bom? Agora vamos falar sobre o Espírito Santo, ok? Vamos lá, agora o Espírito Santo. Bom, vamos ler ali o início ali, ó. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, desde o início, Jesus Cristo e o Espírito Santo estão com Deus. Eu já vi gente falando que quando Deus falou, haja luz, Jesus veio, Deus criou Jesus depois, né? Melhor. Que a Bíblia fala quando Deus criou Jesus. A Bíblia não menciona quando Deus criou Jesus Cristo. Já estava desde o princípio. Então, assim, não tem essa questão. Quando a gente começa a falar que Deus criou o Espírito Santo, que Deus criou Jesus, e usa isso é uma heresia. Jesus Cristo, o Espírito Santo, estava com Deus desde o início. Não tem registro de como isso aconteceu, como da mesma coisa. Eu não posso falar e Deus surgiu assim, não, Deus não tem, nós não temos histórico das origens de Deus, né? E eu acho que acho que até um pouco de falta de, sei lá, bom senso, né? O negócio é a gente pensar, agora começar a cogitar e falar, acho que é demais. Então, assim, nós não temos registro da Bíblia, da criação deles. Nós sabemos que desde o princípio os três estavam juntos. E isso não basta. É uma coisa que eu aprendi. Quando a palavra de Deus se cala, eu me calo também. E eu não deixo aquilo que eu não entendi confundir aquilo que eu já entendi. É regra básica, tá? Então vamos lá. Então o Espírito Santo já estava. A palavra de Deus em Gênesis fala que o Espírito pairava sobre as águas. Então era o Espírito de Deus que nós estávamos falando ali. O Espírito Santo, ele é o Consolador. Vamos lá. Deus, eu vou só dar essa referência rapidinho aqui, ó. Deus, ele sempre quis ter uma intimidade com o homem, né? Ser amigo do homem. Falar resumido. Deus, ele veio, fez o homem e a mulher, Jardim do Éden, andava com eles. Eles pecaram,
por causa do pecado, o pecado afasta o homem de Deus. Passou anos e anos e anos e anos depois, Deus volta novamente, liberta o povo de Israel, leva, atravessa o Mar Vermelho. Deus, na sua forma, eu creio ali que já seja o Espírito de Deus estava nessa forma, que aparece como coluna de fumaça, né? Coluna de uma nuvem, né? Durante o dia e durante a noite uma coluna de fogo. Deus estava com o povo de Israel, o povo escolhido, que ele escolheu na época. E depois habita em tendas, um Deus supremo habita em tendas por amor ao homem, né? Modo de dizer, né, que ele estava na tenda, mas ali estava a presença dele se encontrava ali em tendas, no tabernáculo que foi feito naquela época. Passou anos passaram, o povo voltou em pecado e toda a história, não vou entrar muito nisso aí. Aí Deus veio como homem, Jesus Cristo, tá? Aí vem Jesus Cristo como homem. Jesus Cristo anda com nós novamente aqui na terra, ele morre, ressuscita, vai ao céu. Quando Jesus vai ao céu, Jesus fala, eu tenho que ir para que o Consolador venha. Esse Consolador é o Espírito Santo de Deus. Então hoje o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então Deus andou com nós no jardim, andou como no Jardim do Éden, todo esse resumo, andou como no Jardim do Éden, tendas, se encarnou em um homem, né? Assim, veio, nasceu da Virgem, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e desceu o Consolador. E o Consolador, que é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus e é Deus, ele serve como um porta-voz de Deus para nós, né? Se a gente vimos aqui em, meu Deus, funciona aí, tablet, ó, João 16, 13, 15 fala, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Lembra que Jesus é a verdade? Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, ele lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então ele é um porta-voz do rei para nós. Quando Deus quer ministrar algo para nós, ele vai através do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o Espírito dele, é como se fosse um Wi-Fi, né? É como se fosse um Wi-Fi que habita em nós e está conectado nos céus. E quando Deus quer ministrar algo nas nossas vidas, ele se manifesta através do Espírito Santo. E através dessa relação, essa intimidade nós com Deus, com o Espírito Santo, nós começamos a ter frutos do Espírito Santo que eu falei anteriormente, né? Não vou ler novamente. E da mesma forma, esse Espírito Santo intercede por nós lá no céu. Vamos lá na próxima aqui, Romanos 8, 26. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexpressíveis. Então esse Espírito Santo, eu falei, é como um Wi-Fi. O que seja lá o que você está passando agora, você tem um Espírito Santo que está gemendo com gemidos inexpressíveis, está intercedendo por você lá no céu, né? E ele pede, e ele clama, e ele geme a Deus de uma forma que você não consegue expressar. Entendeu? Mas nós temos que estar buscando ele para isso acontecer, né? E evitar a carne, evitar frutos da carne. Eu não vou repetir porque eu já falei isso lá logo no início do vídeo. Então vamos lá. Jesus também diz assim, ó, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos lhe enviarei. Então, Jesus veio para ele vir. E ele aparece lá em Atos, né? Em Atos, acho capítulo 2 ou 3, não me recordo. Mas depois dá uma pesquisada aí. Vamos lá, então, é o seguinte. Então, o Espírito Santo, ele é Deus, tá? Ele faz parte da Trindade. E ele é uma pessoa. E ele, para ser uma pessoa... Aliás, para ser uma pessoa tem que ter atributos, né? E ele tem uns atributos. Eu já vi uma mulher falando que o Espírito Santo, uma mulher que é sábia, entende da palavra, e ela falando que o Espírito Santo não é uma pessoa. Então, assim, eu não sei de onde ela tirou isso, mas quando você estuda teologia, vocês, acho que não.
pneumonologia, que é o estudo sobre o Espírito Santo, você mostra todas as características do Espírito Santo, você vê que o Espírito Santo é uma pessoa através dos atributos que a palavra de Deus representa. E vamos lá, aqui, ó, na sua apostila. Vou ler aqui. O Espírito Santo os fez nascer de novo e passou a habitar neles. Então o Espírito Santo habita na gente. O Espírito Santo é o próprio Deus. Ele opera a salvação. O novo nascimento testifica, convence, ou seja, age em nós. Então ele te convence do pecado, ele te convence de quando você toma decisões erradas, ele te convence disso. Vamos observar mais características da personalidade do Espírito Santo, suas obras e interações. Vamos lá. Ele é inteligente, 1 Coríntios 2, 10, 11. Bom, você segue a apostila aqui, não vou falar as referências não, que está na sua apostila. Ele é inteligente, ele tem emoção, ele tem vontade, ele ensina, ele guia, ele comissiona, ele dá ordens ao homem, ele age no homem, ele intercede, deu uma referência bíblica agora, ele fala, ele pode ser obedecido, pode ser mentir para ele. Então você pode mentir para o Espírito Santo. Lá em Atos, lê aí, o pessoal morreu porque mentiu para o Espírito Santo, tá? Ele pode ser resistido, ele pode ser reverenciado, pode ser blasfemar contra ele pode ser entristecido, ele pode ser ultrajado, tá? E dentre outros. Então, para finalizar aqui, para enxergar aqui, temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? A Trindade. Todos eles é o mesmo em um, não tem termo de hierarquia, um é maior que o outro. A palavra de Deus não fala isso, que Jesus fala, eu e o Pai é um só. E Jesus mesmo fala que ele é Deus. A palavra de Deus aqui fala que o Espírito Santo também é Deus, é o Espírito de Deus e habita em nós. Então, meus irmãos, como eu falei antes ali em Gálatas lá, vamos buscar a obra do Espírito Santo. Vamos deixar os frutos do Espírito Santo exalar nas nossas vidas. E esse mesmo Espírito, ele te capacita com dons espirituais. Tem vários, se eu não me engano são 8, mas vamos lá. Dom de sabedoria, dom de profecia, dom de cura, dom de línguas, interpretação de línguas, discernimento de espírito. E todos esses dons é para você fazer na obra, você trabalhar na obra. Nenhum desses dons é para você mesmo. Esses dons é para você fazer a obra, para você curar o próximo, profetizar para o próximo, pregar para o próximo, ministrar para o próximo que está precisando de uma oportunidade de ouvir o Evangelho. Amém? Desejo vocês um excelente... Hoje é sábado, não sei qual dia que você vai estar vendo esse vídeo, mas desejo vocês um ótimo dia abençoado, que o Espírito Santo esteja na sua vida, em nome de Jesus, e um grande abraço.